Aquela noite era o momento que eu havia esperado por tanto tempo. Nosso 10º aniversário de casamento, que eu sempre acreditei ser um presente do céu. Um casamento pelo qual eu sentia orgulho, mesmo com as rasaduras, as discussões, as lágrimas. Eu ainda acreditava que o amor verdadeiro venceria tudo. Passei o dia inteiro me preparando. De manhã fui até uma loja em São Paulo escolher um vestido azul claro. A cor que ele, Ricardo, sempre dizia que combinava comigo. Voltei para casa. Arrumei o cabelo. Maquiei cada detalhe, preparando-me para uma noite que, em minha cabeça, nos devolveria os sorrisos do começo. Preparei uma pequena ceia em casa, luz de velas aromáticas, um fundo de bossa nova suave tocando na sala. Tudo parecia cena de novela romântica brasileira. Meu coração acelerou quando ouvi a chave girando na porta. Corri até a entrada, com um sorriso enorme, esperando ouvir palavras doces, ou quem sabe receber uma caixinha com um anel ou um colar. Mas, em vez disso, ele tirou do bolso um envelope branco e simples. Soltei uma risadinha nervosa. O que é isso? Amor. Um presente. Ele sorriu de canto, com olhos frios como eu nunca tinha visto. Sim, o presente do nosso 10º aniversário. Minhas mãos tremiam enquanto abria o envelope. Dentro estava a papelada do divórcio. Meu mundo inteiro desabou naquele instante. Não sabia se ainda respirava. Os ouvidos zumbiam. O corpo gelou como se alguém tivesse derramado baldes de gelo sobre mim. Toda a esperança que brilhava virou vidro estilhaçado. Porquê? Foi a única palavra que consegui murmurar, com lágrimas embaçando minha visão. Ele se sentou na cadeira com a calma de quem voltava de uma reunião de negócios. Já ficamos tempo demais juntos. Você sabe, eu não te amo mais. Eu encontrei alguém melhor. As palavras cortaram como faca em meu peito. O silêncio dominou a sala, quebrado apenas pelo som irônico da vela queimando. Fiquei imóvel, lágrimas descendo pelo rosto. As lembranças de 10 anos juntos voltaram como uma enxurrada. O dia em que nos conhecemos. As promessas de cuidado eterno. O sonho de construir uma família até envelhecer juntos. Mas, naquela noite, tudo se transformou em pesadelo. Ele pegou o celular e, com um sorriso discreto, enviou mensagens para alguém. A confirmação caiu sobre mim como um martelo. Ele já tinha outro futuro planejado. Um futuro em que eu não existia. Eu quase caí no chão. Perguntas me torturavam. Onde errei? Não foi suficiente? Será que ele nunca me amou? A risada dele, que um dia me aquecia, agora soava como zombaria. Mordisquei meus lábios até sangrar. Mas a dor física não era nada perto da ferida em minha alma. Ele colocou a caneta ao lado da papelada. Assina. E tudo acaba hoje. Você não precisa se desgastar mais. Olhei para aquelas palavras. Divórcio parecia dançar diante dos meus olhos cheios de água, como se fosse uma marca eterna gravada no coração. O relógio da parede marcava cada segundo como um martelo. Check, tac, tic, tac, a contagem regressiva para o fim da nossa vida juntos. Eu tentei respirar fundo para não cair, mas o que saiu foi apenas um soluço, misturado a uma pergunta baixa. Esse é mesmo o seu presente? Ele apenas assentiu, com aquele sorriso gelado, sem remorso algum. E assim começou. O dia em que o amor em que eu tanto acreditava morreu diante dos meus olhos. E, junto dele, nasceu algo que eu nunca imaginei sentir: a chama da vingança. Se a noite do nosso 10º aniversário foi a explosão que destruiu tudo de uma vez, então os 10 anos anteriores foram o pavio queimando lentamente, sem que eu percebesse. Lembro-me com clareza do primeiro dia em que nos encontramos. Estava chovendo em São Paulo, e eu me abriguei sob a marquise de uma pequena cafeteria no bairro da Vila Madalena. Ele estava lá também, com uma camisa de linho branco ensopada, o cabelo bagunçado pela chuva. Um garçom lhe entregou um guardanapo de papel. Mas eu, sem pensar, ofereci meu guarda-chuva. Ele sorriu.
com aquele jeito simples que parecia iluminar tudo ao redor. Obrigado. Se a chuva parar hoje à noite, que tal irmos comer uma feijoada? Foi a primeira vez que ri de forma tão natural, como se já o conhecesse há anos. E naquela noite quente após a chuva, começamos uma história de amor que eu acreditava que seria eterna. Nos primeiros anos, tudo parecia mágico, mesmo com simplicidade. Morávamos em um pequeno apartamento no quinto andar de um prédio sem elevador. Tínhamos um colchão fino encostado na janela, uma estante improvisada com caisas de madeira e uma mesa dobrável herdada da minha mãe. Dividíamos pacotes de macarrão instantâneo. Dividíamos sonhos. Dividíamos até as moedas que guardávamos em um pote de vidro para pagar as contas. Ele sempre dizia: um dia teremos uma casa com uma janela enorme, onde a luz da manhã vai iluminar nossa cama. E eu, mesmo cansada do trabalho, acreditava. Ele começou em uma empresa pequena, um cargo comum, mas seus olhos brilhavam quando falava das ideias que tinha. Eu o ajudava a preparar apresentações. Digitava slides madrugada adentro. Muitas vezes adormeci sobre o teclado, e ele me cobria com seu casaco, sussurrando: obrigado, Ana. Esse obrigado era o combustível que me fazia continuar. Nos fins de semana, passeávamos pela Feira da Liberdade. Comprávamos canecas usadas, quadros baratos pintados a óleo. Eu coloquei em uma prateleira um porta-retratos simples, com a frase escrita à mão: Nosso lar. E eu realmente acreditava que aquele lugar minúsculo era o nosso lar perfeito. Com o tempo, ele cresceu na empresa. As noites passaram a ser mais longas, as reuniões mais frequentes. O celular não parava de tocar. Eu dizia a mim mesma que aquilo era bom. Ele estava construindo o nosso futuro. Abri mão de tantas coisas, de um curso de arte que eu amava, de uma vaga de trabalho melhor remunerada para cuidar da mãe dele, Dona Rosa, que adoeceu. Eu preparava as refeições, organizava os remédios, levava às consultas. Tudo isso acreditando que família é um só time. E ele sempre dizia: você é incrível, Ana. E eu acreditava que aquilo significava que ele via meu valor. Quando tivemos nosso primeiro filho, no 5º ano de casamento, ele chorou ao segurar o bebê nos braços. Suas lágrimas caíram sobre o meu rosto cansado, mas feliz. Ser mãe não foi fácil. Noites em claro, choros intermináveis, fraldas, mamadeiras. Ele sempre dizia: desculpa, o trabalho anda pesado. E eu balançava a cabeça, dizendo que estava tudo bem. No fundo, só de vê-lo entrar pela porta às 2 da manhã, mesmo por alguns minutos, eu já me sentia amparada. Talvez a primeira rassadura tenha surgido aí, silenciosa, sem barulho. Quando dois crescem em ritmos diferentes, o espaço entre eles aumenta sem que percebam. Ele falava de reuniões e sonhos novos. Eu falava do bebê, da casa, da cama que precisava ser trocada. Ele apenas assentia. Mas nunca mais pesquisamos juntos na internet como fazíamos antes. As mensagens no celular, antes cheias de emojis, foram se tornando apenas ok, tudo bem, falamos amanhã. As fotos de casal nas redes sociais ficaram mais raras, até que eu mesma passei a ter vergonha de postar com medo de ouvir a pergunta: cadê o Ricardo? Ainda assim, eu acreditava. Guardava no coração o sorriso dele sob a chuva, o calor das primeiras noites, o cheiro do café coado pela manhã. Eu me agarrava a essas memórias como quem segura uma tábua no meio de um mar revolto. E naquela época, eu não sabia que essas lembranças, que me mantinham viva, seriam também as correntes que me prenderiam por tanto tempo. Com o tempo, percebi que o silêncio entre nós começou a ter mais peso do que as palavras. Não foi um grito, nem uma discussão violenta. Foi um vazio discreto, quase imperceptível, que se instalou entre nossas conversas e gestos. Ricardo começou a voltar para casa cada vez mais tarde. Reunião importante, jantar com clientes, viagem rápida para fechar contrato.
Eu repetia para mim mesma que isso era sinal de progresso, de que ele estava conquistando o futuro que sonhávamos juntos. Mas, no fundo, havia algo diferente. As noites em que eu ficava sozinha com o nosso filho eram longas. Caminhava pelo corredor carregando-o nos braços, cantando baixinho enquanto ele chorava febril. E quando finalmente adormecia, eu me via refletida no vidro da janela, uma mulher com o cabelo preso de qualquer jeito, com olheiras profundas, tentando acreditar que logo tudo vai melhorar. Certo dia, nosso filho estava com febre alta. Liguei para Ricardo, quase às 11 da noite. O médico disse que talvez precisemos internar. Estou com medo. Do outro lado da linha. Silêncio. Até que ele respondeu com um suspiro. Desculpa, amor. Hoje não consigo. Estou num jantar com um cliente grande. Se eu perder essa chance, pode comprometer o trimestre inteiro. Engoli o soro e disse: tudo bem. Eu me viro. Mas, ao desligar, chorei baixinho ao lado do berço. Comecei a notar outros detalhes. O celular dele, que antes ficava largado sobre a mesa, agora tinha senha nova e vivia no bolso. Até quando ia ao banheiro, as mensagens chegavam e ele virava o aparelho para baixo. As fotos que tínhamos juntos desapareceram de algumas pastas. Quando perguntei, ele respondeu com naturalidade: só limpei espaço no telefone. No fundo, eu sabia que não era apenas isso, mas balancei a cabeça e disse a mim mesma: não pensa demais, Ana. É só paranoia. Até que, um dia, ao levar seu terno para a lavanderia, encontrei no bolso interno 2 ingressos para um show. Um show ao qual eu não fui. Nós não íamos a concertos juntos há anos. As pequenas promessas começaram a falhar também. Ele dizia que estaria presente na apresentação escolar do nosso filho, mas ligava em cima da hora. Reunião de última hora. Não vou conseguir. Prometia jantar de aniversário com minha mãe, mas cancelava. Cliente pediu para remarcar. Cada justificativa vinha acompanhada de meu silêncio. Eu mesma já não tinha mais forças para reclamar. Aceitava as desculpas como quem aceita migalhas. E, sem perceber, fui permitindo que meu coração acreditasse que o meu valor diminuía a cada desculpa que eu aceitava. Lembro-me de uma noite chuvosa. Preparei chocolate quente, como no começo, na esperança de trazer de volta uma lembrança boa. Ele entrou em casa com cheiro de perfume que não era o dele. Aceitou a caneca, mas não bebeu. O celular vibrou. Ele olhou rápido e escondeu de mim. Quis perguntar quem era, mas a única coisa que saiu da minha boca foi: foi um dia cansativo. Ele assentiu, beijou minha testa mecanicamente e foi direto para o escritório. O chocolate esfriou-se sobre a mesa, intocado. A partir daquela noite, comecei a anotar num caderno cada detalhe: os horários de chegada, as mensagens suspeitas, os risos que ele dava ao olhar para a tela. Eu não sabia por que fazia isso. Talvez para provar a mim mesma que não estava ficando louca. Mas, mesmo diante de todas as evidências, havia algo dentro de mim que ainda queria acreditar. Eu me agarrava às memórias de quando ele ria comigo na chuva, de quando dividíamos pão de queijo e cafezinho num apartamento apertado. Eu sussurrava para mim mesma: passamos por tanta coisa juntos. Ele não pode simplesmente jogar isso fora. Só que, ao me apegar ao passado, eu não percebia que o presente já estava sendo corroído, como uma parede que racha lentamente, esperando apenas um vento mais forte para desmoronar. E esse vento estava chegando. A tempestade que eu temia finalmente chegou. Não foi um trovão repentino, mas um raio que iluminou a escuridão e mostrou tudo o que eu não queria ver. Naquela noite, nosso filho estava internado com uma crise respiratória. Eu havia passado o dia no hospital, exausta, sentindo o corpo ceder, mas ainda firme ao lado do berço infantil. Liguei para Ricardo pela enésima vez. Ele atendeu com voz baixa, abafada pelo barulho ao fundo. Amor, o médico pediu para ficarmos atentos a noite inteira. Pode vir.
Eu preciso de você. Do outro lado. Silêncio. Depois, a resposta fria. Não dá. Estou em uma reunião importante. Amanhã cedo passo aí. Antes que eu pudesse responder, ouvi um riso feminino distante, seguido pelo som de taças se chocando. A ligação caiu. Meu coração gelou. Horas depois, já em casa para buscar algumas roupas, notei algo estranho. O carro dele estava estacionado a poucas quadras dali, perto de um restaurante caro nos jardins. Senti meu corpo tremer. Caminhei até lá, contra todos os instintos que gritavam para voltar. Pela janela de vidro, vi Ricardo sentado à mesa. E não estava sozinho. Ele ria, com aquele sorriso que um dia foi meu refúgio. Ao lado, uma mulher elegante, de vestido vermelho, tocava a mão dele sobre a mesa. As velas e o vinho completavam a cena que deveria ter sido minha. Naquela mesma noite, foi como se alguém arrancasse o ar dos meus pulmões. Encostei-me ao muro, tentando não desmoronar. Lágrimas quentes desciam pelo meu rosto, mas não havia forças para limpá-las. Voltei para casa cambaleando. O relógio marcava quase meia-noite quando entrei. O silêncio da sala parecia zombar de mim. Sentei no sofá. Abracei uma almofada e chorei como nunca. As imagens não saíam da minha mente, as mãos entrelaçadas. Os sorrisos cúmplices. A luz das velas refletida nos olhos dele, de olhos que um dia brilhavam só para mim. No auge do desespero, me peguei olhando para a caixa onde guardava as fotos do nosso início, nós dois sorrindo na cafeteria. As caminhadas pela Paulista. O primeiro Natal em família. Agora, cada lembrança parecia uma punhalada. Quando finalmente adormeci, exausta de tanto chorar, acordei com o som da porta abrindo. Ele entrou como se nada tivesse acontecido. Com cheiro de álcool e perfume alheio, eu permaneci imóvel, observando. Ele deixou o paletó no sofá e murmurou. Foi um dia pesado. Mordi os lábios para não gritar. Queria atirar as fotos na cara dele, contar que o vi, que sabia de tudo. Mas minha voz não saiu. Em vez disso, apenas me levantei e caminhei até o quarto em silêncio. Naquela noite, compreendi. A traição não era mais uma suspeita. Era uma realidade que se infiltrara no meu lar como veneno. Silenciosa, cruel. E dentro de mim, algo mudou para sempre. A mulher que acreditava em desculpas morreu ali, no lugar dela. Nascia uma força que eu ainda não sabia nomear, mas que em breve se tornaria minha arma. Depois daquela noite, minha vida virou um labirinto escuro. Cada passo parecia-me levar mais fundo em um lugar sem saída. Eu ainda lembrava do rosto de Ricardo rindo no restaurante, das mãos entrelaçadas com outra mulher, como se os 10 anos que vivemos juntos não tivessem significado algum. As imagens se repetiam na minha mente como um filme cruel, sem pausa. Durante o dia, eu me arrastava entre as tarefas, preparar o café, levar nosso filho à escola, fingir sorrisos para os vizinhos. Mas por dentro, eu me sentia morta. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada sem anestesia. À noite, quando a casa ficava em silêncio, as perguntas vinham como um exército implacável. Onde foi que eu errei? Eu não fui suficiente? Será que ele algum dia realmente me amou? Eu olhava no espelho e quase não reconhecia a mulher refletida. Olhos inchados, pele pálida, lábios rechados. Não era a Ana que ria sob a chuva, nem a Ana que sonhava em ter uma casa com janelas grandes. Era apenas uma sombra, tentando sobreviver. Em alguns momentos, o desespero foi tão grande que pensei: é tão brutal se tudo acabasse aqui. Se eu simplesmente desaparecesse, tudo ficaria mais fácil. Mas então ouvi a voz do meu filho, chamando-o mamãe, e aquilo me trazia de volta. Ele era a corda que me segurava na beira do abismo. Mesmo assim, a dor era insuportável. Cada palavra de Ricardo ecoava. Eu não te amo mais. Era como uma sentença de morte, repetida 1000 vezes na minha cabeça. Passei noites em claro, andando pela casa,
abraçando o travesseiro, chorando até não ter mais lágrimas. Eu me sentia como uma casa abandonada, com rachaduras por todos os lados, prestes a desmoronar. As pequenas alegrias que antes preenchiam meu coração perderam o sentido. O cheiro do café pela manhã, o riso do meu filho. Até o pôr do sol visto da janela tudo parecia desbotado, como se o mundo tivesse perdido as cores. E em meio a todo esse vazio, uma pergunta martelava sem parar: por que eu ainda estou aqui, tentando segurar algo que já morreu? Eu sabia que estava no fundo do poço. A queda havia sido dolorosa, devastadora, mas, mesmo ali, de joelhos, percebi que uma escolha precisava ser feita. Ou eu deixava aquela dor me destruir por completo, ou encontrava dentro de mim um motivo para levantar. Naquele momento, não havia resposta. Só havia o silêncio das paredes e o som distante da chuva caindo. E foi nesse silêncio que uma semente quase imperceptível começou a brotar. Uma semente de resistência, ainda frágil, mas viva. Eu não sabia ainda, mas aquele seria o primeiro passo para a minha transformação. O fundo do poço parecia não ter fim. Mas, em um amanhecer qualquer, percebi que, apesar de toda a dor, eu ainda estava respirando. Meus olhos estavam inchados, meu corpo cansado, mas havia algo dentro de mim que sussurrava: levanta, Ana. Naquela manhã, em vez de ficar na cama esperando a tristeza me engolir, decidi me arrumar. Tomei banho. Vesti uma roupa simples, mas bonita. Passei batom vermelho não para ele, mas para mim. Quando o meu filho saiu do quarto e me viu maquiada, sorriu e disse: mamãe está bonita hoje. Aquele elogio inocente foi como um raio de sol atravessando as nuvens escuras. Eu entendi que, se não conseguisse lutar por mim, teria que lutar por ele. Comecei pequeno. Fiz uma lista de metas diárias: não chorar na frente do meu filho, sair de casa ao menos uma vez por dia, ligar para Camila, minha melhor amiga. Cada meta cumprida era um pequeno tijolo que reconstruía minha autoestima. À noite, depois que colocava meu filho para dormir, comecei a pesquisar sobre os direitos da mulher no divórcio no Brasil. Descobri que eu não estava desamparada, que havia leis, que eu podia lutar por mim e pelo meu filho. Essa informação foi como uma armadura invisível. Também decidi escrever. Peguei um caderno novo e, em vez de encher as páginas com lágrimas, comecei a registrar minhas intenções. Hoje resisti sem ligar para ele. Hoje consegui rir com meu filho. Essas frases simples me lembravam que, mesmo quebrada, eu ainda tinha força. Camila me visitava sempre que podia. Um dia, ao ver minha lista, ela disse: amiga, isso é prova de que você está voltando a ser você mesma. Eu sorri timidamente. Ainda não me sentia inteira, mas sabia que não era mais a mesma mulher destruída da semana anterior. Na solidão das madrugadas, passei a procurar cursos online de arte e empreendedorismo. Resgatei minha antiga paixão por pintura. No começo, minhas mãos tremiam ao segurar o pincel, mas ao ver as primeiras pinceladas no quadro, senti que estava recuperando uma parte de mim que tinha sido sufocada por anos. E, enquanto pintava, chorava não mais de desespero, mas de libertação. Era como se cada cor colocada na tela drenasse um pouco da dor dentro de mim. No início, Ricardo não percebeu nada. Continuava voltando tarde, cheirando a perfume que não era meu. Ele achava que eu era a mesma mulher derrotada, que aceitava tudo em silêncio. Mas o que ele não sabia é que, atrás do meu silêncio, uma nova versão de mim estava nascendo. Eu ainda não tinha um plano completo. Ainda sentia medo. Ainda tinha noites em que me encolhia no chão do banheiro chorando. Mas agora, havia uma diferença. Cada vez que caía, eu encontrava forças para me levantar. E dentro do meu peito, algo começou a mudar. A dor, antes insuportável, estava se transformando em combustível. Eu não sabia como, nem quando, mas sentia que um dia usaria toda essa força guardada. E,
Nesse dia, ele não estaria preparado. A partir do momento em que comecei a me reerguer, percebi uma verdade dolorosa, mas poderosa. Quanto mais ele acreditava que eu estava derrotada, mais descuidado ele ficava. Decidi, então, vestir uma máscara, a máscara da fragilidade. Quando Ricardo chegava tarde, com cheiro de perfume feminino e marcas de batom na gola da camisa, eu não perguntava nada. Colocava o jantar na mesa. Sorria de leve, como se não percebesse. Ele me olhava com arrogância, acreditando que eu já havia desistido de lutar. Naquele silêncio, ele encontrava conforto, e foi justamente esse conforto que me deu tempo para observar, registrar e preparar cada detalhe. Passei a guardar todas as pequenas pistas, os recibos de restaurantes caros nos jardins, as mensagens que, por descuido, apareciam na tela antes de ele bloquear o celular, as datas em que dizia estar viajando, mas o cartão de crédito registrava gastos em São Paulo. Cada detalhe era como uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, revelaria o tamanho da traição. Enquanto isso, para o mundo exterior, eu interpretava meu papel de esposa resignada. Nos encontros de família, sorria, mesmo quando a sogra me olhava com desdém. Para os vizinhos, acenava educadamente, escondendo as olheiras com maquiagem. E ele, cada vez mais seguro de sua vitória, se afundava no erro. Por dentro, porém, meu coração queimava em silêncio. Eu pintava à noite, transformando minha raiva em cores fortes e traços firmes. Cada quadro era um grito contido, uma forma de dizer a mim mesma: você ainda está aqui. Você ainda é forte. Houve uma noite em que ele chegou embriagado, rindo sozinho. Sentou-se no sofá e murmurou: você devia me agradecer, Ana. Eu ainda mantenho essa casa. Olhei para ele e sorri de forma quase imperceptível. Por dentro, a vontade era de gritar, de jogar na cara dele tudo o que eu sabia, mas me contive, porque aprendi que a vingança não acontece no calor da emoção, mas no frio da estratégia. Meu filho era a única razão para manter essa calma. Eu não queria que ele crescesse em meio a brigas ou testemunhando a destruição. Precisava ser cuidadosa, não apenas para proteger a mim mesma, mas também para proteger o futuro dele. Foi nesse período que comecei a anotar em meu diário não só as minhas dores, mas também os meus planos, pequenos esboços de como poderia virar o jogo. Cada página era como um ensaio silencioso para o dia em que eu mostraria ao mundo e a ele quem realmente era a mulher que ele pensava ter destruído. E, quanto mais eu fingia estar fraca, mais forte eu me tornava por dentro. Ricardo não fazia ideia. Ele acreditava que havia-me reduzido a cinzas. Mas o que ele não sabia é que das cinzas sempre nasce fogo. Por mais que eu fingisse estar cega, a verdade começou a se mostrar de forma tão clara que já não havia como ignorar. Era como um espelho quebrado, cada pedaço refletia uma parte da mentira que Ricardo tentava esconder. Numa manhã de sábado, ele esqueceu o celular sobre a mesa da sala. Estava no banho quando uma mensagem apareceu na tela. Meu coração disparou. Respirei fundo, como se estivesse prestes a atravessar uma porta sem volta. E olhei. Hoje à noite no mesmo quarto de sempre. Não vejo a hora de estar com você. O nome dela estava ali, estampado sem vergonha. Mariana. Uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar, mas que agora parecia invadir minha vida com cada letra digitada. Meus olhos marejaram, mas minhas mãos estavam firmes. Tirei uma foto da tela. Guardei como quem guarda uma arma silenciosa. Dias depois, encontrei algo ainda mais cruel. No bolso do paletó dele, um recibo de hotel. Data e hora, exatamente a noite em que eu estava no hospital, segurando a mão do nosso filho com febre alta. Meu coração se partiu em 1000 pedaços naquele instante. Mas, junto com a dor, nasceu uma força inesperada. Eu não era mais apenas uma esposa traída, eu estava me tornando uma testemunha da própria história. E aquela história precisava ser contada. Passei a investigar discretamente.
Entrei nas redes sociais de Mariana. Fotos em restaurantes sofisticados, viagens, bolsas caras. Em muitas delas, o reflexo no copo ou no espelho denunciava a presença de Ricardo. E, enquanto ele dizia que estava em reuniões intermináveis, eu via sua sombra ao lado dela em cada imagem postada. Mas o pior ainda estava por vir. Ao mexer nos papéis que ele largava descuidadamente em cima da mesa do escritório, encontrei comprovantes de transferências bancárias. Dinheiro enviado regularmente para a conta de Mariana. Dinheiro que deveria ser usado para o futuro do nosso filho. Senti o sangue ferver. Minha visão escureceu por alguns segundos. Ele não estava apenas me traindo, estava roubando o que era nosso para sustentar outra pessoa. Levei tudo para Camila, minha amiga de confiança. Ela segurou os papéis e disse com firmeza: Ana, isso é mais do que traição. É desrespeito. É crime. Você precisa se proteger. Aquelas palavras ecoaram em mim. Pela primeira vez, não chorei. Pela primeira vez, não pedi desculpas em silêncio a mim mesma. Eu apenas respirei fundo e disse: sim, está na hora. Foi nesse momento que percebi: a verdade não era mais apenas um fardo, era também minha arma. E, pouco a pouco, eu começava a entender que não precisaria levantar a voz, nem quebrar nada, para destruir o castelo de mentiras que ele havia construído. Bastava deixar a própria verdade falar por mim. O destino, às vezes, tem uma forma irónica de preparar o palco. O que para muitos seria apenas uma noite de celebração corporativa, para mim se tornaria o momento de expor tudo diante de todos. A empresa de Ricardo organizava seu tradicional jantar de fim de ano em um hotel de luxo, em São Paulo. Ele havia sido escolhido para discursar como executivo de destaque. Eu sabia que Mariana estaria lá também, o casal perfeito da mentira, prontos para desfilar diante de olhares curiosos. E eu estava pronta para finalmente mostrar quem realmente eram. Passei a tarde em frente ao espelho. Não escolhi o vestido azul claro que ele sempre dizia que ficava bem em mim. Escolhi um vestido preto longo, elegante, de costas nuas. Não para agradar a ele, mas para lembrar a mim mesma que eu ainda podia ser imponente. Fiz uma maquiagem sóbria. Penteei o cabelo em um coque firme. Eu queria entrar naquele salão não como a esposa humilhada, mas como uma mulher renascida das cinzas. Quando cheguei, senti os olhares se virarem. Alguns cochichavam, outros apenas observavam. Mas eu mantive a cabeça erguida. Ricardo estava no centro do salão, de mãos dadas com Mariana, que vestia vermelho. Eles riam, brindavam, como se fossem donos da noite. O mestre de cerimônias anunciou: convidamos agora o Sr. Ricardo para subir ao palco e compartilhar algumas palavras. Ele subiu com um ar confiante, o mesmo que um dia me seduziu, mas que agora me causava repulsa. Pegou o microfone e começou seu discurso sobre ética, liderança e valores familiares. Foi então que o momento chegou. Dei um sinal discreto ao técnico de projeção, contratado secretamente por mim. O telão atrás de Ricardo tremeu. E em segundos, as imagens começaram a surgir. Prints das mensagens entre ele e Mariana. Recibos de hotéis. Comprovantes de transferências bancárias. Fotos dela em viagens, com reflexos dele ao fundo. Um silêncio mortal tomou conta da sala. O discurso dele morreu na garganta. Ouvi murmúrios crescendo, vozes indignadas. Isso é sério. Ele usava dinheiro de empresa? Que vergonha! Mariana, pálida, tentou pusá-lo pelo braço, mas ele ficou paralisado, olhando para a tela como se assistisse ao próprio funeral. Eu caminhei até o centro do salão. Não precisei gritar. Não precisei chorar. Apenas disse, com voz firme: este era o presente que meu marido me deu em nosso aniversário de 10 anos. Hoje, devolvo ele diante de todos. O salão explodiu em burburinhos. Alguns funcionários se levantaram em choque. Outros gravaram vídeos. Ricardo tentou recuperar a postura, balbuciando:
Isso é uma armação. Ela está inventando. Mas ninguém acreditava. As provas estavam ali, incontestáveis. Por um instante, nossos olhos se encontraram. Vi em seu olhar não apenas raiva, mas medo. Ele finalmente percebia que não tinha mais controle. E foi ali, naquele salão iluminado por lustres de cristal, que a máscara dele caiu diante de todos. Naquele instante, compreendi algo. A vingança não era apenas minha vitória pessoal. Era a libertação da mentira que ele tentou impor sobre todos nós. Saí do salão em silêncio. Mas cada passo ecoava como o som de uma sentença. Eu não precisava olhar para trás para saber. Nada jamais seria o mesmo depois daquela noite. O que aconteceu depois daquela noite se espalhou como fogo em mato seco. No dia seguinte, as redes sociais estavam cheias de vídeos e comentários. Manchetes pipocaram em sites de notícias. Executivo renomado é desmascarado em jantar de gala. Escândalo, traição e desvio de dinheiro expostos em público. O telefone de casa não parava de tocar. Jornalistas, colegas de trabalho, até familiares que antes me tratavam com frieza agora ligavam, chocados. Eu não atendia. Não precisava. O mundo inteiro já sabia. Ricardo, que sempre caminhou de peito estufado, agora mal conseguia sair de casa. A empresa, pressionada pelos acionistas, abriu uma investigação interna. Os comprovantes das transferências para Mariana revelaram-se não apenas traição conjugal, mas também uso indevido de recursos corporativos. Em menos de uma semana, ele foi afastado do cargo. O homem que um dia discursou sobre ética agora era visto como símbolo de hipocrisia. Mariana desapareceu. As mesmas mãos que o aplaudiam no salão agora o empurravam para o abismo. Amigos que antes enchiam sua mesa em bares e restaurantes fingiam não o conhecer. Até sua própria família, que outrora me julgou e me humilhou, recuou, temendo ser arrastada pelo escândalo. Eu o observava de longe, sentado no sofá, camisa amarrotada, garrafa de uísque quase vazia ao lado. O olhar vazio, perdido, como se tentasse compreender em que momento sua vida perfeita desmoronou. Houve uma noite em que, embriagado, ele murmurou: Ana, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu o encarei em silêncio. A mesma boca que um dia disse: Não te amo mais, agora pedia socorro. Mas já era tarde, não por vingança, mas porque eu havia entendido. Não era mais meu papel salvá-lo. Enquanto ele afundava, eu renascia. Meus dias ainda eram difíceis, mas havia clareza em meus passos. Pintava mais quadros, retomava cursos online, sorria mais para meu filho, Ricardo. Por outro lado, perdia tudo o que julgava sólido: o cargo na empresa, o respeito dos colegas, a confiança da própria família e, principalmente, a imagem impecável que construíra com tanto zelo. O homem que me entregou um divórcio como presente de aniversário agora recebia, do próprio destino, o presente mais cruel, o colapso de sua reputação. E, enquanto o mundo dele ruía, eu percebia com clareza: a verdadeira justiça não precisou das minhas mãos, apenas da verdade. O salão do tribunal não era tão luxuoso quanto o hotel onde expôs Ricardo, mas ali estava o verdadeiro campo de batalha. Nada de lustres de cristal ou aplausos, apenas paredes frias, bancos de madeira e o peso da justiça pairando no ar. Entrei de cabeça erguida. Vesti um tailleur simples, mas elegante. Não precisava impressionar ninguém. Eu só queria que a verdade tivesse voz. Ao meu lado, minha advogada, uma mulher firme, com olhos que transmitiam segurança. Do outro lado, ele, Ricardo, estava irreconhecível. O terno que usava parecia grande demais para seu corpo agora curvado. A barba por fazer denunciava noites mal dormidas. Ele evitava meu olhar, fixando os olhos no chão como se buscasse ali algum refúgio. O juiz iniciou a audiência. Processo de divórcio. Partilha de bens e guarda da criança. Minha advogada apresentou calmamente cada documento, os prints das mensagens,
os recibos dos hotéis, os extratos das transferências bancárias. Não eram apenas provas de traição, mas de irresponsabilidade financeira, de quebra de confiança familiar. Enquanto ela falava, eu sentia as memórias de cada lágrima voltarem, mas desta vez sem me dominar. Eu não era mais a mulher que implorava por respostas, era a mulher que as carregava nas mãos. Quando chegou a vez da defesa, o advogado dele tentou minimizar. Meritíssimo. Peço que considere que a minha cliente está sendo movida por mágoa pessoal. Trata-se de uma situação comum de crise conjugal. Eu não aguentei. Pedi a palavra. O juiz me autorizou. E, com a voz firme, olhei para frente e disse: isto não é apenas uma crise conjugal. Isto é uma traição que atravessou fronteiras, como esposa, como mãe e até como cidadã, porque ele usou recursos indevidos. Estou aqui não só como mulher ferida, mas como mãe que exige justiça pelo filho que merece crescer em um lar digno. A sala ficou em silêncio. Até o juiz me fitou com respeito. Ricardo, pela primeira vez, ergueu os olhos e me encarou. Havia lágrimas neles. Murmurou algo inaudível, mas não importava mais. Pouco depois, o juiz bateu o martelo. A guarda do nosso filho ficaria exclusivamente comigo. Parte justa dos bens me seria destinada. Ricardo teria a obrigação legal de contribuir com pensão. E, além disso, seria aberta uma investigação para apurar possíveis crimes financeiros. Era a sentença que eu precisava. Não por vingança, mas por justiça. Ao sair do tribunal, senti o sol de São Paulo aquecer meu rosto. Respirei fundo, como se finalmente tivesse espaço nos pulmões para o ar. Olhei para meu filho, que segurava minha mão, e pensei: acabou. Agora é só a gente. E isso é mais que suficiente. Ricardo ficou para trás, cercado por advogados, olhando para mim com um misto de arrependimento e desespero. Mas aquele não era mais o meu problema. O tribunal havia encerrado o capítulo que ele escreveu com traição. E eu estava pronta para começar o meu próprio livro. Depois do tribunal, parecia que uma porta pesada finalmente havia se fechado atrás de mim. Pela primeira vez em anos, eu não acordava assustada com o barulho da chave na porta. Não precisava esperar o som do celular vibrando às escondidas. O silêncio da casa já não era ameaçador. Era um silêncio que me acolhia. Comecei a reconstruir minha vida com pequenos gestos. Troquei as cortinas da sala. Pintei uma parede de azul claro, a cor que sempre amei, mas que Ricardo dizia não combinar com a casa. Coloquei minhas próprias escolhas nas paredes, nas prateleiras, na mesa. A cada mudança, eu sentia como se estivesse removendo um pouco mais da sombra dele da minha vida. Também voltei a pintar. A tela em branco que me assustava no início agora era um convite. Meus primeiros quadros pós-divórcio eram intensos, cheios de cores fortes, quase violentas. Mas, aos poucos, surgiram tons mais suaves, laranjas, verdes, amarelos. Era como se, sem perceber, eu estivesse pintando o processo da minha própria cura. Comecei a correr no parque todas as manhãs. No início, minhas pernas pesavam como chumbo, mas, a cada quilômetro vencido, eu sentia que também deixava para trás um pedaço do sofrimento. O suor no meu rosto era libertador, como se estivesse lavando não apenas meu corpo, mas minha alma. Meu filho também parecia florescer. Ele ria mais, falava mais alto, corria pelo quintal sem medo. Uma tarde, ele me disse: "Mamãe, você está mais feliz agora." Sorri e o abracei com força. Ele estava certo. Mesmo com as cicatrizes, eu finalmente respirava leveza. Amigos que eu havia afastado durante o casamento começaram a reaparecer. Camila me arrastou para almoços, encontros, cafés. Eu, que antes me encolhia com vergonha da minha história, agora começava a contar com coragem. Cada vez que falava, era como se tirasse um peso dos ombros. Uma noite, diante do espelho,
Encarei a mulher refletida. Não era mais a Ana de antes, frágil e apagada. Mas também não era apenas a Ana traída. Era uma nova versão, mais forte, mais consciente, mais dona de si. Descobri que renascer não era simplesmente voltar a ser quem eu era antes. Era aceitar as marcas, as cicatrizes, e ainda assim escolher seguir em frente. E, naquela noite, escrevi no meu diário: ele me quebrou, mas eu me reconstruí, e agora sou inquebrável. No começo, achei que minha história seria apenas um segredo doloroso guardado em páginas de diário e nas paredes do meu ateliê, mas, pouco a pouco, percebi que aquilo que me feriu podia também curar outras pessoas. Camila foi a primeira a insistir. Ana, você precisa contar o que passou. Sua voz pode ajudar outras mulheres. Relutei. Tinha medo de ser julgada, de ouvir sussurros pelas costas, de reviver tudo outra vez. Mas, em uma tarde chuvosa, aceitei o convite para falar em um encontro de um grupo de apoio a mulheres que enfrentavam separações difíceis. Sentei-me diante de uma roda de 20 mulheres. Algumas tinham marcas de violência no corpo, outras carregavam cicatrizes invisíveis, como as minhas. Quando comecei a falar, a voz saiu trêmula. Contei sobre a noite do aniversário de 10 anos, o presente cruel que recebi, as lágrimas, o tribunal, a reconstrução. À medida que as palavras fluíam, algo extraordinário aconteceu. Elas choravam junto comigo, mas não de pena de identificação. Quando terminei, uma mulher segurou minha mão e disse: obrigada. Você me deu coragem para não desistir. Aquele instante mudou tudo. Percebi que minha dor não era mais apenas minha. Era uma ponte para alcançar outras mulheres perdidas na escuridão. Logo fui convidada para outros encontros. Depois para pequenos seminários. Cada vez que contava minha história, sentia as feridas cicatrizarem um pouco mais. Era como se, ao iluminar o caminho de outras, eu iluminasse o meu também. Meu filho, curioso, me perguntou um dia: mamãe, por que você fala tanto com outras mulheres? Abracei-o e respondi: porque ninguém deve se sentir sozinho quando está sofrendo. E se minha história pode ajudar, então vale a pena. Comecei também a usar a pintura como ferramenta de cura coletiva. Organizei oficinas de arte-terapia em um centro comunitário. Mulheres sentavam-se diante das telas. Algumas nunca haviam segurado um pincel, mas aos poucos transformavam suas dores em cores. Ríamos, chorávamos e nos abraçávamos no final de cada sessão. Em pouco tempo, percebi que não era mais apenas uma sobrevivente. Eu me tornara um exemplo vivo de que a queda não define o fim, mas o recomeço. E numa noite estrelada, escrevi em meu diário: um dia, eu achei que minha voz não tinha valor. Hoje, ela ecoa como um grito de liberdade para muitas. Eu não sou mais a mulher que foi traída. Eu sou a mulher que inspira outras a se levantarem. O tempo passou. E enquanto eu reconstruía a minha vida, o destino cobrava de Ricardo cada escolha que ele havia feito. Era como se cada mentira, cada deslealdade, cada desvio de confiança retornasse multiplicado, exigindo o pagamento integral. Ouvi falar que, após o escândalo, nenhuma empresa de prestígio quis contratá-lo novamente. Seu nome, que antes abria portas, agora era sinônimo de vergonha. Colegas que um dia o bajulavam cruzavam a rua para evitar cumprimentá-lo. O homem que adorava palcos e microfones agora se escondia em bares baratos, afogando mágoas em copos de uísque. Mariana, a mulher por quem ele havia arriscado tudo, desapareceu sem deixar rastros. As fotos glamourosas sumiram das redes sociais. Amigos em comum contaram que ela encontrou outro patrocinador e que Ricardo ficou sozinho, abandonado pela mesma ilusão que escolheu no lugar da própria família. Ele tentou se aproximar de seus parentes, mas até eles que no passado me julgaram e aplaudiram meu sofrimento recuaram. Com medo de escândalos maiores, passaram a tratá-lo como peso morto. A família que um dia me rejeitou, agora rejeitava a ele.
E assim, vi Ricardo definhar, não por vingança minha, mas pelo simples reflexo da vida que ele mesmo construiu. Era o preço da traição, a solidão, a vergonha, a perda de tudo aquilo que ele acreditava ser inabalável. Lembro-me de uma noite em que ele apareceu diante da minha porta. Estava magro, mal vestido, com cheiro de álcool impregnado nas roupas. Seus olhos vermelhos imploravam: Ana, me dá mais uma chance. Eu não tenho ninguém. Olhei para ele por alguns segundos. Não havia mais amor, nem ódio. Apenas compaixão distante, fria, como quem observa um desconhecido. Respondi com calma: Você já teve sua chance, Ricardo. O que sobrou agora é apenas o resultado das suas escolhas. Ele caiu de joelhos, chorando. Mas eu não cedi. Fechei a porta lentamente, não por crueldade, mas porque sabia que não podia permitir que o veneno voltasse para dentro da minha casa. Enquanto ele afundava, eu florescia. Enquanto ele perdia tudo, eu ganhava uma vida nova. Essa era a balança invisível da justiça que não precisa da nossa mão, porque a própria verdade pesa mais do que qualquer vingança. E, naquele dia, escrevi em meu diário: o preço da traição não é pago por quem foi traído, mas por quem traiu, e esse preço, cedo ou tarde, chega para todos. Hoje, ao olhar para trás, vejo uma linha do tempo marcada por lágrimas, quedas e cicatrizes, mas também por renascimentos, vitórias silenciosas e força que eu jamais imaginei possuir. O aniversário de 10 anos, que deveria ter sido uma celebração, tornou-se o ponto de ruptura da minha vida. Um divórcio entregue como presente cruel parecia, naquele momento, o fim do meu mundo. Mas, na verdade, foi apenas o início de um caminho que me conduziu a algo muito maior: a liberdade. Descobri que a traição não destrói apenas relacionamentos, mas também ilusões. Ela arranca de nós a ingenuidade, obriga-nos a olhar no espelho e a perguntar: quem eu sou? Quando tudo o que pensei que tinha desaparece? Minha resposta, depois de tanto sofrimento, foi clara: eu sou mais forte do que imaginava. Sou mãe, sou mulher, sou alguém que se reconstruiu das cinzas. Hoje, não guardo rancor de Ricardo. O ódio é uma corrente pesada demais para carregar. O que carrego comigo são as lições. Nunca deixar que alguém defina meu valor. Nunca abandonar meus sonhos por completo. Nunca esquecer que a dor pode ser combustível para recomeçar. Meu filho é a prova viva de que, mesmo em meio à escuridão, ainda existe luz. Ele me viu chorar, mas também me viu levantar. E sei que isso será, para ele, uma lição silenciosa sobre resiliência. Às mulheres que ouvem minha história, deis uma mensagem: não aceitem menos do que merecem. Não permitam que a traição apague sua luz. Cada lágrima pode se transformar em força. Cada queda pode ser o início de uma nova vida. Se hoje posso sorrir, é porque entendi que o verdadeiro amor não está em quem promete nunca nos deixar, está dentro de nós, na coragem de seguir em frente quando tudo parece perdido. No fim, a traição não me destruiu. Ela me libertou. E se você, que me ouve agora, sente que seu mundo acabou, lembre-se: o fim de uma história não é o fim da sua vida. É apenas a chance de começar a escrever um novo capítulo, um capítulo em que você é protagonista, não a vítima, porque o verdadeiro presente que recebi, afinal, não foi o divórcio que ele me entregou naquela noite. Foi a oportunidade de renascer. E dessa vez, eu escolhi viver.